Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma palavrinha de Deus com o irmão Gelson Santos, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 28. Ouça o que fala essa mensagem, abra sua mente e o seu coração. Deixa Deus falar com você através dessa palavra. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. A saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestir vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um efode, e um manto e uma túnica bordada, e uma mitra e um cinto farão. Pois vestes santas Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrar o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o pano azul, e a purpura e o camesim, e o linho fino, e farão o efode de ouro e de pano azul, e de purpura, e de camesim, e de linho fino, tecido de obra esmeralda. Terá duas ombreiras, que se umas às suas duas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmeralda do efode, que estará sobre ele, será de sua mesma obra, das mesmas obras de ouro e de pano azul, e de purpura, e de carmesim, e de linho fino tecidos. E tomarás duas pedras sardônicas, e levarás nelas as mãos dos filhos de Israel. Seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras dos efodes, por pedra de memória, para os filhos de Israel e Arão levarem os seus nomes sobre ambos os seus ombros. Para memória diante do Senhor, farás também engarpes de ouro e 2 candeeiazinhas de ouro puro de igual medida de obra de fieiras. As farás e as
candeiazinhas de fieira porás no engate. Farás também o peitoral do juízo de obra esmeralda, conforme a obra do efode. O farás de ouro e de pano azul, e de purpura, e de camesim, e de linho fino tocido. O farás. Quadrado e dobrado será de palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de esgate, com 4 ordens de pedras, a ordem de 1 sárdio, de 1 topázio e de 1 carbunclo. Esta será a primeira ordem, e a segunda ordem será de 1 esmeralda, de 1 safira e de 1 diamante. E a terceira ordem será de 1 jacinto, de 1 agata e de 1 ametistas. Glorificado seja Deus. Aleluia, Jesus. E a quarta ordem será de 1 turquesa, de 1 sardônica e de 1 jaspe. Engastada em outro serão nos seus engates. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes serão esculpidos, como os selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral candeiazinha de igual medida da obra de tronca de ouro puro. Também farás para o peitoral dos anéis de ouro e para os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 candeiazinhas de fieiras de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 candeiazinhas de fieiras meterás nos 2 engates, e as porás nas obreiras do efode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades dos peitorais, nas suas bordas, que estiver junto ao efode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do efode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmeralda dos efode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis dos efodes, por cima com um cordão de ponta azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmeralda do efode, e numa de separação o peitoral do efode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memoriar diante do Senhor continuamente. Oh, aleluia, glória a Deus. Uri e Timi. Também porá no peitoral do juízo Uri e Tumi, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente.
Também farás o manto de efode, todos de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio deles. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de mala será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romã de ponta azul, e de purpura, e de camesim. Ao redor das suas bordas e campainhas de ouro no meio delas, ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto, ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor. E quando sair, para que não morra. Glorificado seja Deus. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravura de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mistra, sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Saúde. Oh, aleluia. Glorificado seja Deus. E estarás sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todos os ofores de suas coisas santas. E estarás continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino, e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordado. Também farás túnica aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Fazei-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua. Serão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita glória, aleluia, Deus. Que palavra, missionário. Que palavra linda, maravilhosa, onde nós vemos a palavra falar aqui
lá no versículo 1, um ponto referente atrás aqui. O Senhor deu instruções a respeito do ministério de Arão, o sumo sacerdote, dos deveres do sacerdócio em geral. O sacerdote era uma pessoa com a missão de representar o povo de Deus. Hoje nós temos os nossos pastores, né? Para administrar o povo de Deus, nós temos os nossos líderes, os dirigentes. E naquela época eram os sacerdotes. Hoje nós temos os nossos pastores, né? Para nos orientar, para estar nos instruindo, para estar nos fortalecendo, para estar orando por nós. E a missão do sacerdote era essa: instruir o povo de Deus. Como nos dias de hoje, os nossos pastores, a missão deles é instruir, para que nenhum das suas ovelhas se perca. Amém? Os sacerdotes deviam queimar incenso, cuidado do castigal e da mesa dos pães da propiação, oferecer sacrifício no altar e abençoar o povo. Além disso, também julgavam causas civis e ensinavam a lei. Glorificado seja Deus. Os sacerdotes ministravam como mediadores entre o povo e Deus e também comunicavam e intercediam perante Deus devido à pecaminosidade do povo exercendo o seu ministério. Eles faziam expiação pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados e testificavam da santidade de Deus. Meus amados, quantos líderes, quantas pessoas estão na posição de sacerdotes? Pastores são os sacerdotes, né? Quantos pastores tem aí na posição de instruir as suas ovelhas? Mas quantos pastores buscam as suas ovelhas com tanto amor e de repente os próprios pastores, os próprios líderes afastam aquelas ovelhas e diz que a ovelha não caminha. A ovelha não está caminhando muitas vezes, é porque o seu líder não tem responsabilidade. Aqui a palavra fala que o sacerdote, que os líderes, eles tinham por obrigação cuidar. É obrigação dos pastores, dos líderes, correr atrás das suas ovelhas para que não se perca nenhuma. Cuidado, você que está aí apedrejando suas ovelhas com palavra, falando nas costas das suas ovelhas, maltratando, e de repentemente você fala algo e aquela palavra chega nos ouvidos da sua ovelha. E de repentemente aquela ovelha esfria e você sai dizendo que aquela ovelha não está caminhando para a casa do Senhor. Muitas das vezes é por sua causa. Cuidado para não levar sobre si a perca, o desvio de muitas ovelhas. Você pagará o seu preço por não cuidar das suas ovelhas como o Senhor te autorizou, como o Senhor te escolheu. Amém? Para os crentes, Jesus é o sacerdote do povo de Deus. Ele inaugurou o novo concerto mediante a sua morte, Hebreus 9, 15 ao 22, e ofereceu-se como o sacrifício perfeito, Hebreus 9, 23 ao 28. Ele se compadece das nossas fraquezas, Hebreus 4, 15, comparece diante de Deus em nosso favor, Hebreus 9, 24, aperfeiçoar os salvos, Hebreus 10,
4:14. E aproximar-nos de Deus, Pai. Hebreus 7:25 e 9:24. 10:19 ao 23. João. 1 João 2:1. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus é o nosso maior sacerdote, a qual está lá na presença do Pai. E aqui na terra nós temos os nossos pastores, os nossos líderes, para instruir, para nos dar força quando nós estamos fracos. Muitas das vezes nós nos encontramos fracos, frágil, e vamos pedir uma opinião ou algo parecido a um pastor, a um líder. Ele vem falar da perseverança dele, mas nem todos são perseverantes, nem todos são iguais. Existem pessoas mais fracas e existem pessoas mais fortes. Mas aquele que está forte, ajude o fraco para que não caia e não se sinta forte o suficiente. Porque o forte, quando cai, a queda é grande. Não se sinta forte, mas se sinta humilde. E a sua humildade fará com que o Senhor veja que você é forte o suficiente para ajudar aquele que está caindo. Não se sinta forte, não se sinta melhor nem superior do que ninguém por você ter um cargo de obreiro, de líder, seja eles qual for, de líder, de algo que você escolheu, que o Senhor lhe escolheu para servir a Ele. Não se sinta forte. E sempre que chegar alguém necessitando, você estenda a sua mão e não deixe que aquela ovelha caia por você não ajudar. Lembre-se que você tem uma missão. Não desfaleça da sua missão de ajudar a ovelha que está cá e não cai. Porque se aquela ovelhinha se perder por sua causa, você pagará o seu preço. É bíblico. Então ajude aquelas ovelhas que estão fracas na fé, aquelas ovelhas que não têm força de caminhar. Ajude, amém? Glorificado seja Deus. Meus amados, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai querido, Pai amado, eu agradeço por essa mensagem, por a leiturinha dessa palavra e os pontos referentes aqui a ela. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos libertar e nos fortalecer na Tua presença, Senhor, como o Senhor fortaleceu os grandes homens do Antigo Testamento. Os grandes homens que fez com que a nossa semente, a nossa geração esteja aqui hoje. Nos fortalece, meu Pai, porque os dias difíceis estamos vendo aí diante de nós. Nos fortalece, nos guarda e nos guia conforme a Tua vontade. Nos dá sabedoria, nos dá paciência, nos dá inteligência, nos dá sabedoria para que nós possamos caminhar na Tua presença, Pai querido. Amém e graças a Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, graças te dou por essa mensagem, graças te dou pela vida, graças te dou pela paz, pela alegria, pela harmonia, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, meu Pai. Papai querido, chega nos presídios, chega nos hospitais, meu Pai. Chega nas casas onde tem contenda, onde tem enfermidade, onde tem dor, onde tem angústia, onde tem separação, onde tem depressão. Oh, Pai querido, chega na vida daqueles que se encontram desempregados, buscando uma porta de emprego, meu Pai, como eu, meu Pai. Pai querido, Pai amado, chega na vida daqueles necessitados, daqueles que têm um aluguel para pagar e não tem como, meu Pai, abre uma porta, meu Pai. Chega, papai querido, em nome de Jesus, chega na vida dos meus vizinhos, abençoando a todos, em nome de Jesus, curando, libertando de todo o mal, Senhor, do mal da droga, da prostituição, da separação, daquilo que desagrada ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai. Amém. E graças a Deus, papai.